Tiago Almeida Castro. O título é Teoria de Representação de Grupos, Redutibilidade e Decomposição de Genômicos. O Tiago vai ter até 20 minutos para defender o trabalho e depois a gente abre aí para a banca fazer suas considerações. Aqui eu aproveito para agradecer a presença da professora Fernanda Gonçalves e do professor Geraldo de Assis, além, claro, dos ouvintes, né, da nossa plateia aí para prestigiar o trabalho do Tiago. Pode? Então, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a banca e a todos os presentes. E iniciar fazendo a apresentação do título do trabalho, mas como já foi feito, e ressaltar que eu fui orientado pela professora e também doutora, né, Priscila dos Santos Ferreira Silva. Então, consta nessa apresentação seções referentes à introdução, G-módulo, representação, redutibilidade, a conclusão e, por fim, as referências que a gente utilizou para esse trabalho. Então, o que é a teoria de representação de grupos? Ela é uma área da matemática que estuda como grupos podem ser representados através de transformações lineares em espaços vetoriais. Só título de curiosidade, a gente trabalhou com grupos finitos, então esse trabalho todo fundamentado baseando-se em grupos finitos. Termos que vão aparecer na apresentação para que a gente possa se situar e acompanhar assim, sem muito problema. A notação S3 vai ser usada para designar o grupo de permutação do conjunto que contém o elemento 1, 2 e 3. Outro grupo importante é o grupo GLV, o grupo das transformações lineares inversíveis do espaço V nele mesmo. O GLNC, o grupo das matrizes quadradas, também inversíveis, de ordem N. Outro conceito que a gente precisa ter em mente é o de ação de grupos. A ação de grupo é uma função de G cartesiano S em S, onde G ele é um grupo e S pode ser um conjunto qualquer. Essa função deve satisfazer essas duas condições, mas a gente vai se concentrar nessa ação usual, nessa ação de grupo aqui, que a gente chama de ação usual. Nosso grupo é o S3 e o conjunto no qual ele age é o conjunto 1, 2, 3, o conjunto da sua permutação. Vamos à definição de G-módulo. Então, G-módulo, eu digo que V é um G-módulo se ele for um espaço vetorial. Se eu tiver um espaço vetorial V e um grupo G, a gente diz que vale esse G-módulo, que isso é um G-módulo, se existe um homomorfismo de grupos ρ de G em GLV. De modo equivalente, também posso definir ele como sendo V um G-módulo se somente se existe uma ação GV com V pertencente ao espaço, G ao grupo, e satisfaz essas condições. Daqui vale frisar essas duas. A primeira diz respeito ao fechamento da ação nesse conjunto, ou seja, G agindo num elemento do espaço resulta no elemento do espaço, e a segunda é a linearidade da ação com relação ao espaço, ou seja, agir G no espaço preserva a linearidade. Agora, o que é a representação e como é que a gente pode começar a entender do que se trata? Então, vamos considerar um caso no qual a gente tem um grupo de permutação S3 e espaço vetorial livre gerado pelo conjunto 1, 2, 3. E a gente vai denotar esse espaço por C de 1, 2, 3. Quem é esse espaço? Como ele funciona? O que ele faz? Como é que eu faço contas nesse espaço? Então, esse espaço 1, 2, 3, ele é análogo ao espaço C3, o espaço que a gente trabalha é o espaço vetorial. Mas para fins didáticos, a gente vai trabalhar com a representação geométrica dele no R3, para fazer conta e tal. Então, como eu posso fazer conta nesse espaço? Não sei se dá para ver, mas aqui eu tenho um vetor no eixo 3 e um vetor no eixo 2. Como eu somo esses vetores? Do jeito que a gente já está acostumado a fazer conta no R3. A soma desse vetor é o vetor 3 mais 2, o resultante. A multiplicação por escalar se dá da mesma forma, mas o interessante aqui é pensar como é feita a ação nesse espaço. Tá, a ação nesse espaço. Então, se eu tenho um elemento π que está no grupo e eu vou agir ele sobre um vetor desse espaço, o que eu estou fazendo é
eu posso estar permutando esse vetor. Uma vez que eu estou no eixo 3, eu agindo π, pode resultar no vetor no eixo 1. Então, π agindo em 3, deu um vetor no eixo 1. A gente nosso objeto aqui vai ser o S3 módulo. Então, pela primeira definição, é um homomorfismo. Que a gente tem um elemento do grupo π e ele corresponde a uma transformação linear ρπ no espaço das transformações GLC 1, 2, 3. Aqui, só para deixar claro, aqui é a transformação ρ de π, onde ela está definida no espaço do espaço C1, 2, 3, nele mesmo. Ele toma um vetor desse espaço e, através da transformação, devolve um vetor também no espaço. Tá? E, inicialmente, eu falei sobre equivalência. O que é essa equivalência e como é que elas estão relacionadas? Então, a demonstração, a prova, não vou fazer ela aqui, mas eu vou mostrar um exemplo no qual a gente pode intuir como é que se dá essa relação. Isso porque a ação do grupo sobre o espaço vetorial ela é traduzida em termos da transformação linear. Então, vamos considerar esse caso. A gente tem π pertencente ao grupo, o que é que ele faz quando ele age no vetor? Considerando o S3 módulo e a ação usual, que já foi mencionada, eu dou um vetor 2 mais 3 nesse espaço, e aqui eu vou considerar π como sendo essa permutação, como sendo essa permutação 1, 2, 3. Então, π agindo nesse vetor, a gente vai olhar isso no espaço, como funciona. π agindo no vetor 1, 2, 3, é π agindo em cada uma das coordenadas. Como π é uma permutação, π vai permutar o 2 e o 3, e o resultado vai ser o vetor resultante, 3 mais 1. Ali na caixa, a gente destaca o que aconteceria se eu estivesse falando em termos de transformação linear. Então, eu estou aplicando o vetor 2 mais 3 na transformação ρπ. Agora, vamos definir quem seria essa ρπ. Já que eu falei de transformação linear, quem é essa transformação? Eu tenho a transformação do espaço nele mesmo. Então, eu tomo um vetor do tipo α1, β2, γ3 e devolvo um vetor γ1, α2 e β3. O que ele está fazendo, no fundo, é permutando essas coordenadas. Agora, falando de transformações lineares, quando a gente está estudando em álgebra linear, é comum a gente aproveitar para falar de matrizes. E aqui não é muito distante. Então, se eu falo de transformação linear, eu poderia perguntar se existe algo relacionado à matriz. Se existe uma definição utilizando matrizes. A resposta é sim. A gente tem uma definição de representação utilizando matrizes, e para definir ela é de um jeito bem análogo ao que a gente viu na definição de G-módulos. Então, eu defino um homomorfismo de grupos. Por que eu posso fazer isso? Resultado da álgebra linear me garante que, se eu fixar uma base beta do espaço V, vai existir uma matriz definida por essa transformação e ela é única. Agora eu quero chamar a atenção para essa base beta. Só lembrando que, como a base está fixada, então eu não mexo muito nela. Fixei a ordem, os vetores que estão lá, a matriz que resultar, ela é única. Para a mesma base, se eu, por acaso, mudasse a ordem desse vetor, eu não garanto, vou dizer assim, que eu não garanto que, e não vai ser a mesma matriz. Então, mesmo sendo os mesmos vetores, a matriz, na hora da representação, é diferente. E já eu explico por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe. Então, vai existir um isomorfismo de grupo, do grupo das transformações lineares inversíveis no grupo das matrizes lineares inversíveis. Como eu tenho um isomorfismo de grupo aqui, eu posso agora olhar para esse homomorfismo ρ como um homomorfismo X, que sai do grupo no grupo das matrizes. Estamos falando de espaço vetorial, transformações, e é interessante se perguntar, tá, espaços vetoriais, eu falo de subespaço. A gente tem linearidade. Tem tudo isso bem comportado em G-módulo. Eu posso falar de subespaço? A gente viu que os vetores, eles acabam mudando a direção, não só o sentido. Então, preserva a linearidade esse tipo de espaço? Isso existe? Como a gente já viu algumas coisas agora, algumas informações sobre G-módulo, bora considerar um conjunto de vetores qualquer no espaço. Peguei esse conjunto de vetores. Vou agir um elemento π em cada uma delas. Então, o que ele vai me devolver é um novo conjunto de vetores, que pode estar ou não naquele conjunto inicial. Então, isso já deixa uma pulga.
Então, isso me faz pensar que talvez não tenha subespaços aqui. Porque já que eu estou mudando tanto, lembrando que eu fiz isso aqui para um elemento só, então é uma ação, eu tenho que fazer isso para todos os elementos do grupo. Então, quem garante que vai ter um subespaço dentro de uma estrutura como essa? Mas já um spoiler, esse espaço, esse S3 módulo, ele tem um subespaço, um submódulo. E o primeiro que eu vou apresentar a vocês é o gerado pelo vetor 1 mais 2 mais 3. Esse vetor aqui nada mais é do que o vetor soma. Eu pego o vetor de cada coordenada, somo ele, então gero um subespaço, e esse subespaço ele é fechado para a ação do grupo, porque quando eu agir ele nesse vetor, o que eu estou fazendo é permutando as parcelas, mas a menos da ordem, ainda é o mesmo vetor. Isso é importante porque falar de subespaço se remete à redutibilidade. Então, para definir a redutibilidade, se V é um G-módulo, a gente diz que V ele é redutível se existir um submódulo W em V não trivial. Não trivial porque eu não estou considerando o próprio módulo, o próprio G-módulo, e nenhum G-módulo nulo, que só tem um vetor nulo, tá? Caso contrário, o módulo ele vai ser irredutível. Definimos isso em termos de matriz. Então, vamos definir o que seria uma representação matricial. A redutibilidade, uma representação matricial redutível. Porque a redutibilidade em termos de matriz, ela vai trazer uma informação importante. Agora, pelo enunciado, a gente tem que, se G é um grupo, uma representação matricial ela é redutível se para todo G existir uma matriz triangular superior, tá? Em bloco. Qual a importância desse formato de matriz? Aproveitando o gancho que eu fiz quando eu determinei a relação entre matrizes e transformações lineares, é que esse formato ele dá pistas de como está sendo o comportamento na minha base. Por quê? Então, isso indica que eu tenho um conjunto de vetores que gera um subespaço. E eu posso perceber isso por causa dessa configuração. Logo abaixo eu tenho uma matriz nula. Poderia ser que essa matriz nula aqui não existisse, que indica que existe uma combinação de vetores ali que dependem um do outro para descrever o espaço. Mas só essa configuração não dá ajuda a ter essa informação. E persiste uma pergunta. G-módulos e redutibilidade. Você mostrou um caso. Isso vale sempre? Isso é verdade para todo G-módulo? Porque poderia ser um G-módulo especial, esse que eu tomei. Mas o teorema de Mask, ele vem afirmando que se G é um grupo finito, e a gente está sobre um espaço vetorial de dimensão finita, então todo G-módulo ele é redutível, e mais que isso, esse G-módulo pode ser escrito como soma direta dos seus submódulos. E cada um desses submódulos irredutíveis. Primeiro resultado, ok, tá, ele possui um submódulo, até então você disse que ele tem, que pode ser o trivial. Mas o mais interessante desse teorema é que se eu conseguir exibir um submódulo, eu consigo construir um outro. Outro teorema importante vai ser o teorema de Shu. Ele nos ajuda, dentro dessa teoria, a relacionar G-módulos. Eu relacionei o C123 ao C3, que é o espaço complexo que a gente conhece. Seria interessante, agora eu quero falar de G-módulos. Eu tenho um G-módulo em mão que eu conheço. Será que tem um outro ali que eu posso fazer uma analogia e extrair informações? Então, o teorema de Shu, ele nos ajuda quando eu faço esse tipo de pergunta. Por quê? Se eu tenho V e W, dois G-módulos irredutíveis, com G um grupo finito, então um homomorfismo entre esses G-módulos ou é um isomorfismo ou é uma transformação nula. Para provar isso, vamos precisar de um resultado, na verdade de dois, que é lembrar, lá da álgebra linear, que a imagem de uma transformação e o kernel de uma transformação, ela é um subespaço. E isso persiste aqui quando a gente trabalha com G-módulos. Então, como V e W são módulos irredutíveis, segue que se o kernel de θ é o próprio V, então a imagem é o vetor nulo, ou seja, essa transformação é a transformação nula. Agora, se o kernel de θ é o vetor nulo, a gente poderia aqui apelar a usar o teorema do núcleo imagem, mas bem direto. Então a imagem de θ está contida em V, ou contida em W. Mas a imagem é um submódulo, como o W é irredutível, então a imagem de θ é o próprio W, e isso é um isomorfismo. Decorre desse teorema o seguinte corolário. X é uma representação matricial irredutível, se G é sobre G é irredutível, de G sobre os números complexos.
Então, as únicas matrizes que vão comutar com essa representação são as matrizes da forma alfa-i, onde I aqui é a matriz da transformação em identidade. E por que é complexo? A gente precisa disso por causa de um resultado, porque no corpo dos números complexos, o corpo do número complexo, na verdade, ele é algebricamente fechado. Então, isso é muito importante para esse resultado. Qual é a relação de θ com t? Então, θ se relaciona com t, porque θ, no fundo, o que a gente está falando é que θ é uma transformação linear. Já foi mencionado, transformações lineares e matrizes se relacionam, existe uma relação 1 para 1. Então, eu posso olhar para θ de GV como sendo a matriz T vezes a matriz de representação x de G, e aqui é a matriz do vetor, dado pelas coordenadas. Então, o que a gente tem é que θ de V pode ser traduzido dessa forma. A matriz T vezes a matriz x de G. Então, utilizando esses resultados, o que a gente consegue extrair? Se V é um S3 módulo e a gente considera os submódulos C de 1, 2, 3 e um outro submódulo que a gente vai assumir aqui que ele é redutível, que é o C de 2 menos 1, 3 menos 1, gerado por esses dois vetores, tá? Então, pelo teorema de Masker, V pode ser escrito como soma direta desses dois submódulos. Então, V vai possuir uma matriz de representação dessa forma. Lembrando que o vetor, ela vai ter essa forma porque, olha, existe um vetor que gera um espaço e vai ser esse espaço C1, 2, 3 e outros dois vetores que também geram um outro subespaço, submódulo, o C de 2 menos 1, 3 menos 1, o gerado, né? E pelo teorema de Shu, como um é trivial, ele é irredutível porque ele tem dimensão 1. E o outro a gente está assumindo que é irredutível, mas tem dimensão 2. Direto espaço, não pode existir um isomorfismo entre espaços. Mais que isso, como módulos, eles são irredutíveis. Então, pelo teorema, essa θ tem que ser a transformação nula. Existindo uma relação de θ com a matriz, essa matriz é a matriz nula. Porque o termo que a gente usa para isso é que eles não são equivalentes, ou seja, não existe nenhum isomorfismo de um módulo no outro. Então, vamos considerar uma matriz T genérica particionada da mesma maneira que a matriz X. Então, assumindo esse resultado, que T de X é a igualdade de matrizes, T de X igual a X de T, essa é a representação para todo π, tá, do grupo. Então, a gente tem essa igualdade de matrizes. Pelo teorema, como a matriz T1, 2 e T2, 1, ela age aqui como... Age não. A matriz T, ela funciona como eu estou olhando ela como se fosse a transformação da matriz X2 na X1, e eles são não equivalentes, então essa matriz tem que ser nula, porque não existe um homomorfismo de X2 em X1. E pelo corolário, a matriz T1 e T22, elas são da forma alfa-i e beta-i. Logo, essas matrizes que comutam com a representação matricial x de π, elas são dessa forma, onde apenas a diagonal principal ela pode ser não nula. A importância, qual seria a importância então desse resultado? Tá, eu consegui uma matriz. A fim de fazer conta, esse é um resultado que adianta muito o processo. Em vez de eu procurar uma matriz para cada representação, eu tenho esse resultado teórico. Então, eu sei que as matrizes que vão comutar com todas aquelas representações para x de π, elas têm que ter esse formato. Então, a redutibilidade ela vai ser uma propriedade que ajuda a entender como G-módulos eles se comportam, possibilitando relacionar G-módulos e apresentando resultados teóricos imediatos. Esse imediato eu gostaria de chamar a atenção, que é imediato no sentido de, se eu sei que eu estou trabalhando com G-módulos irredutíveis, eu consigo fazer afirmações diretas sobre eles. Olha, ou eles são isomorfos ou não, nesse sentido de imediato. Isso ajuda muito a obter outros resultados teóricos. Então, os teoremas que a gente apresentou, eles fornecem ferramentas de existência. O de Masker, apesar de facilitar muito e dizer que vai existir submódulos, ele não nos diz quem é o submódulo. Isso é uma busca interessante. E quando a gente fala de redutibilidade, já decorre disso também falar da decomposição, como é que eu vou decompor esse G-módulo. A relação entre G-módulos fica muito evidente quando a gente trabalha com o teorema de Shu, mas também não existem muitas garantias.
Então a gente sabe de quem é da cara desses Gmódulos, mas já é um passo muito importante saber que eles existem. Por fim, as referências que foram utilizadas, a primeira é do Andrade, para a base de espaço vetorial, o estudo de espaço vetorial. A segunda utilizada foi o livro do Sagan, no qual eu utilizei por muito tempo para estudar a teoria de representação. E o Charles, o Curtis, na verdade o Reiner, né, leva o nome dele, ele é uma referência do próprio Sagan. Então, além de conter muito sobre teoria de representação, ele tem um apanhado histórico assim, rápido na sua introdução. Então, por fim, muito obrigado. Eu ia bater palma primeiro.